Todos Cast, que é o seu, o meu, o nosso podcast cristão. E hoje é o dia das meninas. Esse episódio é um episódio especial do Dia Internacional da Menina. E por isso estamos aqui, só meninas, só mulheres, para esse bate-papo sobre um assunto bem interessante. Mas antes eu vou apresentar a mesa. E nós temos aqui a nossa produtora Becky. Olá, chicos. E também a nossa promoter, Fabiana. Olá, pessoal. Mas para esse dia especial, nós convidamos duas meninas do território do Brasil, aqui da divisão de São Paulo mesmo, mas uma vindo lá do Corpo de Guaianazes, a sargenta de obra juvenil, Sabrina. Olá, gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite. A outra é já mais um pouquinho perto da gente, né? Vem daqui do Corpo do Bosque e é a soldada Raissa. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Bom, gente, o tema de hoje é um pouquinho, né, polêmico. Nós vamos falar sobre igualdade de gênero. Todas nós temos, assim, o conceito, entendemos. Alguém quer explicar um pouquinho o que seria igualdade de gênero? Acredito que igualdade de gênero quer dizer que todos deveríamos ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações perante a sociedade. Tanto meninas como meninos, que estamos falando no Dia das Meninas, como homens e mulheres. É isso aí. Mas então nós vamos já, pegando o gancho da definição da nossa produção, vamos entrar na fornalha. Vocês estão preparadas? Mais ou menos. Não tanto, mas estamos aí. A nossa produção, então, definiu igualdade como os mesmos, dar os mesmos direitos, né, para homens e mulheres, meninos e meninas. Então, igualdade de gênero deve ser apenas nos direitos ou também nos deveres. Eu vou dar um exemplo para vocês pensarem, tá? É só um exemplo. As mulheres conquistaram o direito a voto, né? Nós, mulheres, temos direito, então, de votar desde 1932. Mas, e o dever de prestar serviço militar, gente? Por exemplo, ainda é um dever apenas dos homens, uma obrigação dos homens. Alguns países, né, e a gente estava conversando um pouquinho antes com a nossa produção, e a Beck comentou que lá na Bolívia as mulheres podem prestar serviço militar, mas ainda é facultativo. Sim. Então, como é que fica essa questão de dar os mesmos direitos, mas nos deveres não deveria ser igual? As mulheres também não deveriam prestar serviço militar obrigatório? O que vocês acham? Já começamos na fornalha, né? Eu acredito que sim, por mais que antes tivesse dito que não. Mudou de opinião. Mudou de opinião, mas tenho a posição de que a gente tem que... Sim, seria um tema um pouco mais complicado, porque as mulheres, a maior parte são mães, né? E fora disso, elas... Teria que ser muito bem estudada a posição de cada mulher para obrigatoriamente ter que ir a prestar serviço militar em caso de que uma guerra existisse. Porque senão, hoje quer dar a proteção da família enquanto os homens vão para a guerra? Essa seria a minha única pergunta. Mas depois eu acredito que sim. É bastante relevante, né? Se os dois vão pra guerra, quem é que cuida das casas? Quem que cuida das crianças? Essa pauta que a Beck falou sobre quem cuida, na Segunda Guerra Mundial mesmo, pelo menos nos Estados Unidos, como os homens foram pra guerra, as mulheres que tinham que cuidar da casa, trabalhar nas fábricas, então tem que ser bem pensado. Inclusive as mulheres eram as que eram as enfermeiras, né? E se encarregavam de cuidar das pessoas que chegavam feridas da guerra. Então, acredito que talvez as mulheres não representam um papel
dentro da militância do exército, mas sem dúvida representam um papel de integridade muito importante dentro de cada país, no momento de uma guerra, já seja cuidando das pessoas que ficaram, já seja como enfermeiras, ou já seja cuidando dos esposos no momento da volta. Isso não tira de nenhuma forma a relevância do trabalho dentro de uma mulher no período da guerra, como a de um homem que está dentro no campo. Não estou comparando as duas, só estou dizendo que tem igual relevância. Por exemplo, era o que eu te comentava antes, na Bolívia existe uma faculdade que se chama Escola Militar de Engenharia. Então, todas as pessoas que vão estudar algum tipo de engenharia e formam parte daquela faculdade, as mulheres, inclusive, que são formadas daquela faculdade, saem como subtenentes. Tipo, tem um rango militar. Inclusive, dentro da faculdade tem treinamentos, se eles não cumprem com esses treinamentos, eles podem ser apreendidos e, como castigo, deixam eles de plantão cuidando da faculdade. Mas é rigorosamente militar. E também na Bolívia existe, pelo menos aqui no Brasil não tenho visto, que no penúltimo e parte do último ano do ensino médio, todos os jovens das escolas têm que se alistar no serviço militar e têm que passar um ano no serviço militar. E as meninas também podem, é super voluntário. Só que depois você pode participar ou não, mas tem um monte de meninas que também fazem. Mas não sei. Eu acredito que tem que ser voluntário também. Eu vejo assim, o papel da mulher sempre foi como cuidadora, alguém que existe para cuidar não só da parte curativa das pessoas, como a Becky já citou, a questão de profissional, né, enfermeiras, né? Então, por muito tempo, até a profissão de enfermagem, no caso a minha profissão, foi muito procurada mais pelo gênero feminino do que o gênero masculino. Hoje não é tanto, né? Eu vou, né, citar porque na minha formação eu vejo muito isso, né? Que não é uma profissão onde as profissionais, né, são apenas mulheres. A gente tem um bom número de profissionais que são homens. E a gente não faz distinção. As atribuições são as mesmas, tanto para o enfermeiro quanto para as enfermeiras. Tanto para o técnico de enfermagem, quanto para a técnica de enfermagem, aquela que vai executar os procedimentos. Então, assim, dentro da área de enfermagem, a posição é igualitária, sim. Então, há uma igualdade, né? Mas voltando para a questão cuidadora, né, me remete à questão do papel de mãe, do papel de cuidadora do lar, né? Então, assim, hoje, por mais que a gente tenha aí um grande número de mulheres que não são apenas cuidadoras do seu lar, elas trabalham, além de cuidar dos seus filhos, elas precisam ter tempo de cuidar dos seus maridos, de cuidar de si, para que mantenham os seus casamentos. Precisa arrumar tempo para ela, né? Cuidar dela mesma, cuidar dos filhos, cuidar do marido, enfim, como eu já citei. E muitas vezes é difícil, a mulher se sente sobrecarregada. Então, essa questão de igualdade, ela nunca vai ser 100% igual, né? Então, assim, dizer a questão... esses dias eu estava comentando sobre isso com uma amiga minha, de onde eu moro, que ela não trabalha fora, mas apenas o marido, ela é cuidadora do lar, e foi interessante a colocação que ela fez, porque o marido apenas trabalha fora, mas não ajuda em nada em casa. Então, assim, e aí um dos filhos comentou: minha mãe só fica em casa, não faz nada. Oi?
A mãe só fica em casa, não faz nada. Então, assim, quem é que arruma a mochila do filho, da filha, quando vai para a escola? Quem é que faz aquela comidinha, deixa prontinho para a família, né, poder se alimentar? Quem é que deixa a casa limpa, né, todos os dias, a caminha feita, né, lavada, roupa, comida, roupa, enfim, né, todas essas questões. Então, hoje, eu vejo muito a questão igualitária, né, ou na tentativa de igualdade, essa questão, assim, de cuidador do lar, ela é compartilhada, né, com os maridos. Eu vejo muitos homens aí lavando uma louça, lavando o banheiro, ajudando em casa, até porque a sua esposa, né, ela trabalha, o seu cônjuge trabalha também. Então, eu acho bastante relevante, né, destacar não só essa questão, né, da mulher tentar se igualar ao homem na questão, né, de gênero, porque ele desenvolve mais trabalhos braçais, né, e eu queria, só para fechar a minha fala, eu queria dizer que em 2001, né, já tem um tempinho aí, um pouco mais de 21 anos atrás, eu prestei um concurso na empresa brasileira de Correios e Telégrafos para operador de triagem e transbordo, e eu não sabia exatamente o que era, mas quando eu fui olhar o edital e eu vi a questão da atribuição, da competência, e aí eu olhei e eu falei, nossa, tudo bem, eu vou fazer esse concurso, mas a gente pensa que é mais voltado para homem a função, porque teria que subir em caminhão, lidar talvez não com uma empilhadeira em si, até porque tem que fazer curso, mas se eu fizesse o curso eu poderia até operar uma empilhadeira, mas subir em caminhão, puxar, né, manualmente as caixas, né, onde se armazena aí as correspondências, enfim. E assim, era tudo muito pesado, e eu consegui trabalhar na empresa de Correios e Telégrafos nessa função que a gente chama de OTT, operador de triagem e transbordo, então era operacional mesmo, né, como se fosse chão de fábrica, mas dentro da empresa de Correios e Telégrafos. E assim, no meu turno éramos apenas em 5 mulheres, e os demais eram o quadro efetivo composto por homens. Então, assim, eu vejo muito essa questão, é bastante relativo, né? É muito relativo porque os empregos, não existe aquele emprego que, olha, esse cargo tem que ser ocupado por homem. Olha, aquele cargo não, aquele cargo tem que ser por mulher. Hoje a gente vê muitos gestores, e eu digo dentro da própria área de saúde, a gente via-se muito o secretário de saúde, né, dos municípios. E hoje a gente tem muitas secretárias de saúde aí ocupando postos, né, que eram basicamente ocupados por homens, né. Nós vemos prefeitas, né, abrangindo um pouco mais, ocupando cargos aí dentro dos municípios, né? E não digo no estado de São Paulo, mas em outros estados, né? Com certeza temos aí governadoras, né? Enfim, tivemos aí presidenta, né? No Brasil, então, assim, só trazendo essa questão, né? De comparando, né? De igualdade de gênero. Então, eu acho que é bastante relativo. E eu acho que é sempre uma questão importante da mulher não se sentir diminuída em nenhum momento, dela estar se empoderando, né, onde quer que ela esteja, seja no trabalho, seja dentro da igreja, né, porque hoje nós sabemos, não na nossa instituição como Exército de Salvação, mas nós sabemos que tem muitas denominações que não existe pastora, existe apenas o pastor e a mulher do pastor, né? Então, isso não é, né, não vem ao caso na nossa denominação, né? Mas nós
né, infelizmente, nós encontramos, né, dentro do meio cristão, essa questão, né, de o pastor e a mulher do pastor. Né? Então, por que a mulher não pode ser pastora? Essa é uma pergunta interessante. Por que a mulher não pode ser pastora, né? Então, nós temos aqui uma pastora na nossa mesa, pastora, apresentadora. Mas qual base bíblica você usaria para defender que as mulheres podem ser pastora, ou a mulher no ministério feminino? Qual base bíblica vocês usariam? Tem mulheres na Bíblia que assumem um papel relevante, ou esse papel de dar direção é do homem, porque o homem é a cabeça, porque... O que vocês pensam sobre isso? Qual a base bíblica que vocês usariam para dizer justamente que é possível uma mulher ser pastora? E aí? Aqui em Joel 2, 28 e 29 diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito. E eu acredito que não só neste versículo, sino em muitas partes da Bíblia, a gente pode ver que, mesmo em nós, que Deus dá dons e talentos tanto para homens como para mulheres. Sim. E tem mulheres que foram primordiais e muito protagonistas em algum momento dentro da história da humanidade, mesmo dentro da Bíblia. Então eu acredito que tanto os homens como as mulheres têm a capacidade total para pastorar uma igreja, porque tem cada um dom e um talento, né? O Espírito de Deus, eu acredito que não faz uma eleição. Ah, não, você é homem? Sim, eu vou. Você é mulher? Ah, não, sinto muito. E uma das coisas que falava a Fafá aqui é totalmente certa, e é que os trabalhos dentro da casa muitas vezes não são compartidos, e eu acho que é algo que deveria ser totalmente compartido. Inclusive, dando os dados aqui que eu tirei de um site que a nossa fada madrinha vai deixar aqui embaixo para vocês, quando vocês vejam um pouquinho mais do que se trata o Dia da Menina. A campanha do Dia da Menina nasce precisamente para estimular o desenvolvimento de projetos e políticas públicas para impulsionar e potencializar as meninas, assegurar o pleno exercício de seus direitos. E se faz primeiro uma encuesta. É uma encuesta, né? Pesquisa. Obrigada, também. Se faz primeiro uma pesquisa em 2013 com muitas meninas de 6 a 14 anos. E a pesquisa se chama Crescendo entre Direitos e Violências. E a pesquisa diz que enquanto 76,8% das meninas lavavam louça, 65,6% limpavam a casa, e apenas 12,5% dos seus irmãos homens lavavam a louça, e 11,4% dos seus irmãos homens limpavam a casa. Das entrevistadas, 14% afirmavam que já tinham trabalhado para terceiros, não somente em casa. Estamos falando de meninas de 6 a 14 anos. Dessas 37 já tinham trabalhado em atividades domésticas, 16 em lojas e mercados, 7 em serviços relacionados à agropecuária ou pesca, 6 em fábricas e 5 nas ruas, vendendo e desenvolvendo atividades como catar lixo para vender. Então eu acredito que desde crianças a sociedade, principalmente as garotas, a sociedade nos empurra a saber administrar e ser totalmente fortes diante de qualquer adversidade. Vocês também de meninas de 6 a 14 anos, não que não tenha meninos, mas desde o Dia das Meninas, que estão desde criancinhas já nas ruas, aprendendo o que é o dinheiro, aprendendo o que é o trabalho, aprendendo qual é a labor. E o dia da manhã, se elas se casarem, teriam que administrar as duas coisas, né? E eu acredito assim, simplesmente da seguinte forma: se você é homem e você vai se casar e
com uma mulher e só a mulher tem que limpar a casa, não é justo. Porque se você não tivesse se casado, você teria que fazer por você e para você. Então, eu acredito que não diminui nenhum dos dois gêneros fazer um trabalho compartido. Não faz as mulheres menos por limpar, nem faz os homens mais, e os homens não são menos por limpar ou ajudar a limpar, nem são mais. E o mesmo acontece na área do trabalho, por exemplo. Se tem uma mulher que é gerente, tem a capacidade de gerar uma empresa, não quer dizer que os homens sejam menos. Não quer dizer que os homens sejam mais. Acredito que cada ser humano tem uma capacidade absoluta de dirigir e gerar um projeto e levar um trabalho adiante. Sim. Beck, você disse... Você quer complementar? Pode complementar, pode. Pode. Bem, quando trata de desigualdade de gêneros, eu penso muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando as mulheres nem eram contadas na Bíblia, né? Não eram contadas mulheres na época de Jesus, por exemplo. Eram só os homens que eram contados. Aí você já vê uma exclusão total das mulheres. Eu acho que quando se trata da desigualdade de gêneros, se a gente pegar há muitos anos atrás, a luta que as mulheres enfrentam é muito grande, né? Como disse a Fabi, a mulher conquistou muito espaço, né? Hoje em dia está muito mais fácil você ver uma juíza, ver profissões que antes mulheres nem exercia, né? E hoje está exercendo. Mas se você pegar desde o começo, que as mulheres não eram contadas, e você vê, por exemplo, aqui bases bíblicas que a Dani comentou antes com a gente, para a gente falar, né? Que a mulher pode falar. Eu não tenho um versículo que se fala que a mulher pode, não me recordo de um versículo que fala literalmente assim, a mulher pode fazer isso. Mas eu tenho histórias que relatam que Jesus, ele introduziu a mulher, né? Que ele dava espaço e voz à mulher. Quando ele foi falar, quando ele foi no poço tomar água e veio a mulher e ele conversou com a mulher, pelo fato de ela ser mulher, não poderia nem falar com ela, enfim, tantas outras coisas que vêm acontecendo conforme a caminhada de Jesus, e ele foi quebrando isso, né? Tanto que até crianças, né? Mas essa questão não vou entrar tanto fundo não, mas até quando Jesus fala, deixa os pequeninos virem até mim, e mulheres também têm essa voz que eu vejo que quando Jesus veio, ele permitiu que a mulher pudesse falar, que ele escutasse a mulher. Ele mostrou que a mulher tem o seu espaço, tem a sua voz. E toda essa batalha que a mulher vem enfrentando, depois, enfim, passando os anos de não trabalhar, ficar só dona do lar, como as meninas já mencionaram, a Beck também, e mulher tem que ficar, é uma coisa que foi nos colocada. Foi uma coisa que foi colocada na nossa mente. A mulher faz isso e o homem faz aquilo. E a gente cresceu com isso. E isso durante muitos anos. Eu acho que é muito difícil quando você vai arrancar algo pela raiz. A gente sabe que quando a planta morre, mas tem raiz que fica viva. Então, tirar essa raiz, essa mentalidade de que mulher faz isso e homem faz aquilo, está muito além do superficial. Muito além daquilo que a gente vê. Tem raízes ali que a gente precisa realmente arrancar. Tem muita coisa polêmica que entra na desigualdade de gêneros, e aí entra muita questão assim que eu não vou entrar agora, como a violência, porque na desigualdade de gênero, pelo homem se achar melhor que a mulher, ele acha que ele pode bater nela, ele acha que pode mandar nela, ele acha que o lugar dela é cozinhar, é passar, cuidar dos filhos e ele trabalhar fora. Então, assim, a desigualdade de gêneros, ela espalha para outras coisas acontecerem. Exploração, violência, inúmeras coisas assim que deixam a mulher a desejar, né? É tipo a sorte. Então, a mulher vai, se vira, enfim.
quando a gente trata essa questão, a gente está tratando muito mais do que o superficial que a gente acha. Eu consegui meu espaço no mercado de trabalho. Ainda bem, porque hoje em dia, mulher para casar, para homem sustentar, já não tem mais, isso é ultrapassado. Porque antes, se a mulher não achasse um rapaz, um homem para casar e que tivesse bens, a mulher ficava à mercê da sociedade. Hoje não, hoje a mulher trabalha, hoje a mulher tem essa questão de conseguir o seu lugar, de fazer a faculdade, de tomar profissões que antes não eram comuns e que hoje, ainda bem que isso foi, né, já tirado de letra, a mulher consegue sim, mas a questão que eu vejo assim, é mais profunda do que isso. Tem mulheres que ocupam cargos que são iguais dos homens com salários menos. Tem coisas que acontecem, por exemplo, que eu já vivi, né? De eu ir na casa de uma mulher e eu chegar e falar assim, o filho dela me atender e lavar louça. E ela conversar comigo e falar assim, se você casar com meu filho, você vai ter que aprender a cozinhar, porque ele gosta de comer bem. Você vai ter que aprender a limpar. Aí eu falei assim, olha, limpar eu sei, cozinhar eu sei, mas se ele casar comigo, ele vai fazer também. Não vai ser só eu. Não vai ser. E ela, não, já mas... Já não conquistou a nora. Já não conquistou. A nora não, a sogra. Já não conquistou. Então, eu fiquei assim, horrorizada o que aconteceu comigo, porque eu falei, poxa, se ela pensa assim... Eu olhei pra ele e falei, você pensa assim? Ele falou que não. Eu falei, ainda bem. Porque se você pensasse assim, ia ser triste. É um pensamento que foi colocado há muito tempo, em todos nós, né? E foi transmitido de geração para geração. São pensamentos como da profissão, que ganha menos. Tá bom, você vai exercer, mas é um pouquinho menos aqui o salário, tá bom? Porque geralmente... os homens ganham aquilo. Você vai casar, mas você tem que saber cozinhar, tem que saber limpar. Uma frase que eu acho muito engraçada é essa frase que o pessoal fala. Sabe cozinhar? Já dá pra casar. Falei, poxa, eu ainda bem que hoje em dia eu conheço casais que falam assim, olha, ela não sabe cozinhar e o rapaz sabia. E ele falou, mas eu vou ensinar ela. Porque aí ela vai casar comigo e a gente vai fazer junto. Um outro exemplo também, que eu vou soltar exemplo aqui, tá, gente? Eu tô soltando exemplo para ver se vocês me entendem. Que eu assisti a mulher numa entrevista, achando que ia subir de cargo, o chefe chamou e falou, bem, você quer subir? Então você vai ter que fazer isso aqui. E mostrou para ela no papel, ela leu assim, ela ficou horrorizada, tipo, eu vou ter que me deitar e dormir com você para subir de cargo. Se fosse um outro homem, ele ia fazer... Não sei, né? Pode ser, tem uns casos aí, né? Mas aí, já não vou entrar nessa questão. Mas, o que eu quero chegar é que a mulher enfrenta tantas dificuldades, assim, quando se trata de uma coisa tão simples, que é simplesmente você poder ter o seu lugar, né? Colocado numa posição justa para ambos, né? Se ele pode, eu também posso. Se eu posso limpar, ele também pode limpar. Se eu posso exercer essa função do trabalho, ele também, eu também posso exercer essa função no trabalho. E sem descontar, sem ter essa diferença salarial. Entre outras questões também que entram quando fala da igualdade de gêneros. Pegando o gancho então da Sabrina, a Raissa quer falar um pouquinho também sobre a sua experiência, se você teve alguma discriminação, já passou por alguma situação. A Sabrina já compartilhou bastante sobre a experiência dela, né? Inclusive até com uma futura sogra, que eu acho que já não é mais sogra. Mas se você tiver a sua experiência... Particularmente, eu não sofri, mas eu já conheci pessoas que sofreram e que vieram chegar a mim. Eu estudo numa escola técnica e lá os cursos são bem separados. Eu faço edificações e, graças a Deus, atualmente é uma sala que ela é bem equilibrada. Tem tanto meninos e meninas proporcionalmente.
Antigamente não era assim, porque antigamente via-se muito engenharia, arquitetura, muito para homem, por essa parte do trabalho braçal. E tem cursos como nutrição, que é muito frequentado por meninas, a maioria meninas. São, por exemplo, uma sala de 30 alunos, 29 são meninas e 3 são homens. Design de interiores também, atualmente deu uma mudadinha, mas antes era bem frequentado por menina, tipo 60% da sala menina. E tem outros extremos opostos, por exemplo, mecânica. Mecânica tem uma menina só na sala. Então, foi uma menina de design de interiores. Ela veio me falar que um professor de matemática, como forma de elogio, porque elas elogiam bem naquelas, como forma de elogio, por elas terem ido bem na matéria dele, ele falou que ficou surpreso por uma sala com tanta menina e bem em matemática, e bem numa prova de matemática. Aquilo me chocou bastante, porque professora é uma educadora, a gente pensa que... É professora? É professor. Ah, então seria o cúmulo, né? Professora seria o cúmulo. É uma pessoa que vai educar uma futura geração. A não ser que ele se aposente. Olha. Mas é preocupante se ele tá repassando esse pensamento para a futura geração, porque já é difícil, como a Sabrina falou, você tirar enraizado, você tirar da raiz. Imagina se isso ainda é continuado passando para frente. Aí é realmente muito pior. Eu acho simplesmente cômico as coisas que o povo pode falar como elogio. Tipo, nossa, elas conseguiram construir isso e são meninas. Tipo, lógico, meu amigo. Como, tipo, A capacidade. ai, que bom que vocês foram tão bem no exame de matemática. Oi? Como assim? E já olharam pra mim e falaram assim, você sabe pintar? Eu falei, mas eu sei pintar casa. Por que eu não saberia? Então, eu acredito que... Porque eu sou mulher? Principalmente na parte... No exemplo que a Raiz, pegando o exemplo da Raiz, eu acho absurdo, porque tanto meninas como meninos fizeram a mesma educação. Todos receberam a mesma matéria, todos fizeram os mesmos trabalhos. Então, não teria por que os meninos se darem bem e as meninas não. Gente, eu acredito que o jeito de ter nascido homem ou mulher não te faz, tipo, você nasceu homem, ok, vai ter muito mais coeficiente intelectual que uma menina. Muitas vezes eu... Não, vou poupar esse comentário. Mas é igualitário, sabe? As meninas pensam igual que os homens. Tem meninas aqui, tem mulheres que são arquitetas, tem homens que são arquitetos. Inclusive, eu me animaria muitas vezes, eu me animo a dizer, se você quer me cancelar, pode, o fato de que as meninas, desde crianças, aprendemos administração. Administrar um lar. Vai no supermercado, quanto é o troco? Quantas batatas você tem que cozinhar para quantas pessoas? Quanto arroz você tem que colocar numa panela? Desde crianças, os homens ainda estão deixando a bola de jogar futebol, a menina já está pensando em outra coisa. E uma das coisas que a Sabrina dizia, que é bem importante, reforçando minha fala, é que antigamente as mulheres, se não conseguiam um pretendente que tivesse dinheiro para casar com elas, e elas ficavam à mercê da sociedade, se eles passavam uma certa idade, já não eram bem vistas. Mas, para você se casar, a menina tinha que saber o quê? Cozinhar, bordar, pintar a casa, blá blá blá. Mas se o homem não tinha o suficiente dinheiro para pagar, digamos, alguém que ajudasse a mulher dentro da casa, mas a mulher tinha, e é exigido até agora, que a mulher seja totalmente completa em todos os sentidos. Então, a subestimação da mulher ou das meninas, nesse caso, dentro da sociedade agora, é tão absurda e contraditória a tudo aquilo que se nos força, se nos empurra a fazer. Porque se você é menina e tem 26, 23 anos, 24 anos, se você não sabe cozinhar, limpar, o mesmo que aconteceu com a Sabrina. Só que eu digo, gente, tem coisas que estão dentro da casa que não é obrigação de ninguém, são coisas de supervivência, tá bom? Tipo, você é ser humano, homem, tem que comer, aprende a cozinhar por você. Ser humano, homem, tem que
tem que se vestir limpinho. Aprende a lavar por você. Tem que, não vai morar numa lixeira porque não tem alguém que limpa. Se a mulher pode gerenciar uma empresa, mandar os filhos à escola e limpar a casa, porque o homem não pode fazer três coisas como as mulheres? E você não subestima. Você subestima a nossa capacidade de ocupar cargos gerenciais quando a menina aprendeu desde os 10 anos a administrar. Então, eu acredito que esse é um absurdo, gente. Os comentários que são elogiantes para as mulheres nossa, você conseguiu fazer isso? Porque eu não conseguiria. Então, gente, falamos tantas coisas, né? Mas o que precisa mudar ainda no Brasil? Temos muitos caminhos ainda a trilhar nessa questão de igualdade de gênero no nosso país, né? Então, nós vemos a questão do acesso à educação, né? Por exemplo, que a questão do analfabetismo, né, nas mulheres ainda é muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque eu digo agora um pouco, né, focando na nossa instituição, como Exército de Salvação. Então, existem alguns locais onde a gente encontra soldadas que não tiveram a oportunidade de ter o acesso à educação e não conseguem fazer, por exemplo, uma leitura bíblica, e aí às vezes se sentem envergonhadas por isso, né? Por não conseguirem ler a Bíblia. E isso é só um exemplo, mas a gente sabe que isso é para além disso, né? Essa questão é para além disso. E tem muitas outras questões, né, que a gente encontra aí nessa questão da desigualdade, né, de gênero. E dentro do Exército de Salvação, eu acredito, né, que a gente poderia estar trabalhando dentro de trabalhos que já existem, como, por exemplo, a Liga do Lar, que é um encontro que se faz, né, de mulheres. Hoje, antigamente era mais para senhoras, né, mulheres de meia idade. Hoje isso está muito mais desmistificado. Então é um encontro para mulheres e até meninas, né, que a gente está discutindo aqui hoje, né, essa questão das meninas, mulheres, enfim. E eu acredito que se a gente colocasse alguns projetos iniciando nos ministérios femininos, agora falando do Exército de Salvação como entidade cristã, igreja evangélica, eu acredito que seria um caminho, né, para que a gente conseguisse melhorar aí algumas questões dentro da desigualdade de gênero, sim. Existem mais coisas que poderíamos fazer para diminuir, né, a desigualdade de gênero, ou até para empoderar, né, seria a palavra, para empoderar as mulheres, para que realmente... Dentro do Brasil, e não só dentro do Brasil, dentro da sociedade e dentro dos países latino-americanos, onde lastimosamente existe muito mais arraigado a desigualdade de gênero, vamos falar assim. Existe muita coisa ainda por fazer. Se é verdade que a gente, depois de muita luta, já tem conseguido ocupar cargos em empresas, poder ir na faculdade estudar, poder ter o acesso ao voto, podemos escolher algumas coisas. Eu acredito que falta bastante, e o fato é que deveríamos ter como sociedade mais valorização ao trabalho dentro das empresas das mulheres, e também nós como mulheres deveríamos, em nossas futuras gerações, ensinar um mundo igualitário, equitativo, vamos mudar a palavra, ensinar um mundo equitativo para as gerações que estão vindo. Se você vai ser mamãe, se as mulheres têm mais agora que são mais de meninos, ensina que as meninas têm o mesmo valor. Ou seja, não só faz
o pedido para tua filha de lavar a louça, pede para teu filho também. Se tua filha vai recolher as meias dela, teu filho também pode. Se ela vai pendurar a roupa, teu filho também pode. Então aí, eu acredito que como mulheres, agora nós mesmas, dentro das mesmas sociedades, temos um cargo muito bem importante em mudar nossas cabeças e realmente nós ensinar e traçar um caminho para novas gerações. Como no caso, tua ex não sogra, vou pegar o exemplo Ex-não sogra. não sogra, vou pegar o exemplo de que ela poderia ter falado, olha, se você vai casar com meu filho, tomara vocês, tipo, tenham a bênção de Deus e consigam crescer juntos como casal. Mas não, a partir de você vai ter que saber cozinhar, porque meu filho sabe que quer comer bem, assim, tipo, entende essa parte? E muitas vezes a gente tem que mudar a fala entre nós mulheres, para dar realmente o exemplo. Eu acredito que isso falta bastante. E o acesso à educação, ainda temos lugares dentro da nossa sociedade onde é prioritário que os homens vão para a escola e as meninas não. E isso é inacessível. Porque assim como os meninos e as meninas, todos temos direito a estudar, a uma educação básica. E não é uma coisa de simplesmente igualdade de gênero, que as meninas queiram suplantar a igualdade de gênero. Gente, que as meninas tenham acesso à educação forma parte dos direitos humanos. Os direitos humanos diz, tem que ter direito à educação, comida, um lugar seguro onde viver. Então, você vê que quando as meninas não têm direito à educação, não têm os direitos básicos como ser humano. Ser pensante, tipo, estudar, capacitação. Como exército de salvação, eu acredito que a gente poderia impulsionar mais projetos para as mulheres, por mulheres. Por exemplo, projetos que ajudem as mulheres a ser empreendedoras, a ganhar seu próprio dinheiro, que ensinem as mulheres a crescer por elas e para elas mesmas. Eventos onde falem do valor que cada mulher tem, quão valiosa ela é dentro da autoestima, quão importante ela é dentro de um lar, quão importante é dentro dessa sociedade. A gente fala de empoderamento muitas vezes, mas muitas vezes eu não tenho ouvido por que somos importantes dentro da sociedade. Por exemplo, na escola eu nunca escutei porque eu era importante dentro da sociedade, mas eu escutei que eu tinha que ser uma boa mulher para um homem, para um dia casar, entende? Eu acredito que a gente tem que aprender as meninas a eventos onde se ensine as mulheres a se amar a si mesmas antes de poder amar uma família. E ao mesmo tempo a criar eventos onde a Fafá, por exemplo, poderíamos ter projetos que deem bolsas para aquelas pessoas que não conseguem pagar uma escola, para aquelas mulheres que não conseguem pagar uma faculdade, ter a consciência plena de que nossas soldadas sim sabem ler, nossas soldadas sim sabem o valor que elas têm como mulheres dentro da sociedade. Quando você tem um valor como mulher e alguém te ensina quais são teus direitos, é pouco provável que você permita que alguém te menosprecie ou alguém te faça menos. Quando você sabe quanto vale, quanto você pode conquistar, quanto você pode conseguir através disso, e quanto amor e segurança você tem de você para você, o mundo cambia totalmente, porque você já não depende de outra pessoa para ser alguém. Quantas pessoas, quantas mulheres, inclusive dentro da sociedade, sem de criticar, muitas vezes é cultural, porque a minha cultura existe, são forçadas a viver embaixo da violência doméstica, porque elas acreditam que sozinhas não vão conseguir nada. Está debaixo do marido e elas têm que estar com ele, mesmo ele machucando. Quantas mulheres pensavam assim, se capacitaram, chegou alguém que mostrou as habilidades que elas podem ter, valorização dentro das igrejas, dos dons e talentos que as mulheres têm, não é? Vai ser evento de ministérios femininos, vai abordar
vai pintar, vai... Só isso. Gente, eventos de ministérios femininos. Poxa, saímos nas ruas, vimos comida. Poxa, ajudamos... o evento de ministérios femininos ajudou a fazer um acampamento para crianças. Saímos a empoderar outras meninas. Saímos a dar assistência social às comunidades. Mulheres também conseguem fazer isso. Uma sociedade sem mulheres não funcionaria. Então, eu acredito que como exército de salvação, como igreja, como país, como sociedade, ainda precisamos nos dar valor, não nos colocar em cima de ninguém, mas sim nos levantar uma face igualitária, equitativa, e as mulheres, nós mesmas, nos olharmos com respeito umas às outras e saber realmente qual é nosso valor uma da outra. Não é que uma de nós é maior ou é mais que outra, porque tem algumas coisas, algumas capacitações. Tudo o contrário, eu acredito que isso é uma luta de direitos humanos, de direitos iguais, em que as mesmas mulheres muitas vezes nos sabotamos a luta. Não nos damos aquele valor. Quantas chefes terá dentro das empresas que valorizam mais o trabalho dos homens que das funcionárias? E quantas empresas também têm só funcionárias que se mexem muito bem? Então, eu acredito que como sociedade, isso é uma das coisas que mais nos falta. Nos valorizarmos entre a gente e ensinar nossas futuras gerações a se valorizar. As mães falar com a filha, em vez de falar, nossa, você tem que saber cozinhar, porque senão você não vai se casar. A mãe falar com a filha, desde criança, você é inteligente, você pode, você é linda, você merece, você tem um valor. Festejar todas as conquistas das mulheres como a festejar dos homens. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Senão a gente vai acalmar o coração. Contemplada. Olha aí, viu? E a gente vai acalmar o coração e a gente vai fazer um momento diferente. A gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder, mas não pode ser uma resposta longa. É bem um bate-bola mesmo, né? Vai ser uma resposta rápida. Certo? Estão preparadas? Então, a primeira pergunta seria: uma mulher da Bíblia empoderada e por que a considera assim? Sabrina. Eu acho que uma mulher da Bíblia empoderada, Miriam. Pode citar o versículo? Claro. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças. Êxodo 15:20. Eu acho que Miriam é uma mulher empoderada. Sim. Ela era profetisa, ela liderava. Sim, ela liderava e ela foi tomada como exemplo, né? Porque as outras a seguiram. Certo. Débora, que além de ser, se eu não me engano, a única juíza, sim, mulher citada, me corrijam se eu estiver errada, ela era profetisa também, que já entra bem na pauta de mulheres serem pastoras, gerenciarem uma igreja. Vai falar primeiro? Tá bom, a gente vai te dar uma colher de chá. Respiro, acabo de falar. É verdade. Bom, elas citaram mulheres do Velho Testamento. Eu vou citar uma do Novo Testamento, que é Ana. Então, em Lucas, capítulo 2, nos versículos de 36 a 38, o que a gente encontra? Que estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia.
E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, temos aí um exemplo, né, de empoderamento feminino na Bíblia. É que, vamos lembrar a Rainha Esther. Ela foi uma mulher bastante sábia para esperar o momento correto e salvar seu povo. Muito bem. Agora um pouquinho mais light. Uma mulher da cultura pop. Pode ser personagem de filme, jogos, animações, livros, etc. Uma mulher da cultura pop empoderada. E por que você acha que ela é? Bem rápido, jogo rápido, gente. Viúva Negra. Por quê? O estilo dela de luta, a personalidade, a questão dela pensar diferente e de ela estar sempre envolvida entre os homens. Não que, né, isso seja mas ela está ali, por exemplo, com os Vingadores. É uma mulher assim que tem um pensamento muito forte e ela pensa muito e age rápido. Eu acho que é uma mulher bem empoderada. Empoderada, É a Capitã Marvel. Capitã Marvel. Ela trabalhava na Força Aérea Americana, Exército, uma posição onde a gente encontra muito mais homens. E além de que na última participação dela no filme dos Vingadores, ela colocou muito homem no chinelo em questão a poder. É verdade, né? É isso. Legal. Viu? Para mim, a Mulher Maravilha. Porque ela é uma super heroína, ela inspira outras mulheres a se empoderarem e a serem heroínas na vida, né? Então, para mim, é Mulher Maravilha. Pensei que você ia falar que é maravilhosa. Além de tudo, é maravilhosa. Além de tudo. Dentro da cultura pop, eu vou citar a Olivia Pope, de uma série chamada Scandal. Ela é uma advogada que gerencia uma escritório de advogados e ela pega os casos mais críticos dentro da política americana e dentro da sociedade americana. E em um determinado momento ela tem que lidar com as polêmicas que envolvem a candidatura do presidente dos Estados Unidos. Mas o que eu admiro muito dessa mulher é a força e a agilidade mental que ela tem para realmente desenvolver com sabedoria o momento preciso, as provas, tudo, para poder sair da situação sem perder o foco. Assim, é uma mulher muito preparada, super empoderadíssima. Assistam toda a série, é magnífica. Legal. E uma mulher da história do Exército de Salvação Internacional, tá, gente? Vai chegar ainda o momento da gente falar do Brasil. Mas no Exército de Salvação Internacional. Eu vou ficar com a clássica, né? Eu só não sei pronunciar direito. Catherine Buff. Acho que é assim, né? Eu acho que Catherine Buff. Não só por ser mulher do William Buff, mas pelo o ministério que ela levou, o ministério feminino, toda a história dela, a trajetória dela no Exército de Salvação. Eu vejo uma mulher bem empoderada. Não sai. Continuando na família Buff, a Evangeline, que foi a primeira general mulher do Exército de Salvação. Inclusive, ela mudou a forma de escolher os generais, porque antigamente dando de exemplo, eu era general e eu escolheria a Beck como minha sucessora. E ela mudou para que tenha um conselho, né, que escolhe o general. Além de que ela era voltada à obra social maravilhosa, mudou totalmente quando ela se tornou general. E incrível, né? Muito bem. Beck? A Sabrina me ganhou. Eu ia falar da Catherine Booth. Acredito que ela foi uma mulher incrivelmente de oração, uma mulher sábia também, que sabia soube num momento apoiar seu esposo na obra, soube num momento ser um pilar dentro de sua família e também levar um ministério e ser uma mulher marcante dentro da organização e dentro da igreja em qual nós nos desenvolvemos.
Então eu acredito que é uma mulher, sem dúvida, uma mulher que tinha claro quem era Deus na sua vida e que marcou muitas gerações. Bom, eu tenho vários exemplos internacionais. Mas vocês me roubaram todos esses exemplos. Bom, eu vou colocar aqui, é mais recente, tá? É a Marilyn, não me recordo do sobrenome dela, mas para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la, para mim, né, quando eu estive em Londres, eu tive a oportunidade de conhecê-la, então para mim me chamou muito a atenção o jeito que ela tratava as pessoas sem discriminação, né? Então, para qualquer um que ela iria se direcionar, era com o mesmo entusiasmo, era com o mesmo sorriso e o mesmo amor, né? Então isso me chamou muito a atenção nessa oficial, que foi, acredito que secretária das Américas. Estou tentando lembrar o sobrenome agora. Mas é assim, ela tem uma voz maravilhosa, tem um sorriso que cativa, tem um brilho no olhar para falar com as pessoas, então isso marca, né, a gente, e assim, é isso, né? Então, são mulheres, exemplos de mulheres empoderadas dentro do Exército de Salvação no âmbito internacional, e também tem a nossa general Eva Burrows, que também, né, mais ou menos esse perfil, e teve uma trajetória muito marcante, né, para a nossa instituição, e dentre outras mulheres empoderadas. Eu ia fazer uma piadinha, mas já fomos ensinados aqui que não podemos, temos que tirar as falas, né, que depreciam as mulheres do nosso discurso. Mas, gente, jogo rápido. É bate-bola, não é discurso. Vamos lá. E a última, uma mulher da história do Exército de Salvação no Brasil, empoderada. Essa vai ser bem rápido. Vamos lá, gente. Sabrina. Gente, esqueci o nome dela. Fala um pouquinho. A Tenente Coronel Ruth Wakai. Isso, gente. Eu não sou boa de nome, não. Mas eu acredito que a Tenente Coronel Ruth, né? Eu acredito que ela tenha sido uma mulher bem empoderada. Na verdade, eu conheci ela há algum tempo e só de ouvir ela falar já me dá um entusiasmo da missão dela, do trabalho dela dentro do Exército de Salvação, servindo a Deus. E quando alguém me dá essa admiração, eu vejo nela uma mulher empoderada. Não só pelo esse fato também, acho que foi a primeira tenente coronel, né? É um posto, né? Primeira mulher a chegar a tenente coronel no Brasil. No Brasil. Então, não só por esse fato, mas só o fato de conversar com ela e de ela transmitir todo esse trabalho, tudo isso, e me encorajar a seguir o exemplo dela, para mim isso é uma mulher empoderada. Helene Londal, fundadora do Canto do Senhor, que hoje em dia é uma instituição, uma parte do nosso Exército de Salvação, que ajuda muitas mulheres. Então, realmente foi a questão que a Beck falou, de uma mulher acolhendo e empoderando outras mulheres. Verdade. Aqui, eu sou estrangeira, eu não conheço ninguém. Poxa, você conhece tantas mulheres no Brasil. Quer passar? Passou. Pode falar. Gente, vocês vão achar que é marmelada, mas não é. Não é. Você, gente, não é o fato dela ser minha irmã, não é isso. Mas eu acho que a capitã Daniele é um exemplo de mulher empoderada,
é um exemplo no território brasileiro. Eu considero-a como uma mulher empoderada dentro do Exército de Salvação Brasileiro, e isso vai ficar marcado na história. Fechamos o bate-papo. Fiquei sem voz agora, né, gente? Mas estamos indo pro final. Mas precisamos falar dos presentinhos aqui, dos brinquedinhos que as nossas visitantes trouxeram, né? Pra colocar aqui. E aí, Beck? Nossas convidadas trouxeram o bule da Madame Samovar, na verdade, e a feira, e a Dori para ser parte do nosso layout. Como vocês também do nosso layout, cada vez está crescendo um pouco mais e a gente está muito agradecido por isso. Então, se você quer ser parte do nosso layout e é parte do corpo de alguma igreja dentro do Exército de Salvação, pode nos mandar seu bonequinho ou o endereço que nossa fada madrinha, que está aqui do meu lado, vai colocar aqui embaixo para você ver. Coloca seu nome, seu corpo e a gente vai ficar muito agradecido. Agora, se você também quer fazer parte do nosso layout e não é parte do Exército de Salvação, não tem nenhum problema. Pode mandar seu bonequinho ao mesmo endereço com seu nome e a gente estará muito feliz de ter uma lembrancinha de você em nosso layout a próxima temporada. Quero agradecer muito a presença das nossas convidadas que aceitaram esse convite para esse episódio especial, né? E também da Promoter, que geralmente não está compondo a mesa, mas, né? Mas também da Beck, né? Da nossa produção, que é sempre aí bastante eficiente. Mas a gente chegou no final, né? Então, precisamos dizer tchau. A Beck, quer dar as suas palavras finais? Muito obrigada, galera, por estar conosco um dia mais. Agora, se você é menina, tenho para te dizer, se você é mulher, ame, viva, curta apaixonadamente o fato privilegiado de ser mulher. Não se envergonhe de quem você é, procure sempre crescer mais, aprender mais, se desenvolver mais e procure sempre cuidar de outras mulheres no seu redor. Aprenda qual é seu valor, se posicione, não tenha vergonha nenhuma de alçar sua voz e reconheça seu potencial. É sempre um prazer estar com vocês. Uma linda mesa cheia de mulheres desta vez. E mando um beijo para todos vocês. Até uma próxima vez. Opa. Bom, eu queria deixar algumas mensagens aqui. Você, menina, se empodere. Siga exemplos de mulheres empoderadas que foram citadas aqui, como Miriam, como Esther, como Ana e como Débora. E você, mulher, você, como a palavra de Deus nos diz, né, que continuemos a ser submissas aos nossos maridos, mas não submissas de dever algo, de ser obediente, de ser serva, né? Não é esse o ponto. É submissão de estar sob a mesma missão. Então, essas são as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês. E até a próxima. E então, deixei para o final as nossas convidadas. Vamos ver quem vai falar primeiro. Vamos lá, isso agora. Primeiro, agradecer mais uma vez pelo convite, é uma honra. E a mensagem que eu quero passar é: se empodere, como a Fafá falou, e também ajude alguma mulher ou alguma menina retraída que você conhece a se empoderar também. E a questão da sororidade, né, que é muito importante hoje em dia. Você é maravilhosa, você já de nascer mulher, já nasce maravilhosa. E saiba o seu lugar, os seus direitos, e imponha esses direitos se você souber que você não está tendo. Se você sentir que você não está tendo, cobre esses direitos. E é isso, espero vir aqui outras vezes, porque foi muito legal. Sabrina, tudo bem? Ela já está empoderada. Já peguei aqui.
Quero agradecer realmente o convite também. Fiquei muito feliz de receber. Foi um bate-papo muito bom com vocês, todos vocês. Espero voltar de novo. E quero deixar a seguinte frase para as mulheres, né? Continuem conquistando, batalhando. Vocês são importantes, vocês conseguem, né? E vocês, com certeza, vão alcançar muito mais aquilo que vocês almejam, sonham. Então, não deixe nada te calar. Vá, faça, acredite, tudo é possível. Você é uma mulher forte, você é uma mulher corajosa, uma mulher que consegue e, com certeza, uma mulher que conquista. É isso aí, pessoal. E a gente vai ficar por aqui. Um grande abraço e fique com Deus. Ninguém me cala, não vou ficar mais quieta. É isso aí. Gente, é um programa de mulheres, então vamos caprichar no visual, né, gente? Porque fica bonito, né? Mulher não pode ficar sem batom, né, gente? Peraí. Alguém viu meu blush? Não. Peraí. Agora sim, eu amei. Estamos todas bonitas. Bora começar. Vamos. Bora? Bora.